continuando, nós vamos iniciar nossos estudos específicos, né, sobre cada domínio morfoclimático. Iniciamos por ela, nada mais nada menos do que a Caatinga nordestina, beleza? Bom, galera, como eu falei para vocês, a Caatinga nordestina é o domínio de vegetação que predomina no Nordeste, né? Ou seja, é o domínio de vegetação onde aqui no Nordeste nós temos maiores vastidões desse tipo de vegetação nessa região Nordeste do Brasil. No entanto, não significa dizer que, como falei anteriormente para você, que nós temos apenas caatinga no Nordeste. Apenas vegetações xerófilas com galhos secos, retorcidos, espinhentos, com presença de cactáceas, de forma nenhuma. Nós temos aqui no Nordeste brasileiro, inclusive, resquícios de Mata Atlântica. Em maciços cristalinos residuais, como por exemplo nas serras de Guaramiranga, na Serra de Maranguape. Nós temos também nos planaltos sedimentares aqui no Nordeste brasileiro, como o Planalto do Apodi, o Planalto do Araripe, o Planalto da Ibiapaba. Nós temos sim resquícios de vegetação de Mata Atlântica. Ou seja, são pontos, né, de exceção na Caatinga brasileira que vão interromper, essa extensão de domínio de Caatinga. Dessa forma, nós podemos sim classificar a Caatinga brasileira como um domínio de predominância no Nordeste brasileiro, mas não a única vegetação existente aqui nessa região Nordeste do Brasil. Vamos ver as características da Caatinga brasileira. Primeiro, galera, vamos entender que é uma vegetação, como você pode observar, a tela cheia para o pessoal, é uma vegetação de galhos secos, né, de galhos retorcidos. Essa vegetação era classificada como xerófila. Essa vegetação é xerófila. E por que ela é xerófila? Porque ela suporta extensos períodos de estiagem aqui no Nordeste brasileiro. Galera, o fato é que no Nordeste nós temos um clima que domina, né, que é preponderante, né, que domina a maior parte do território nordestino, chamado de clima semiárido. Pessoal, Nordeste tem apenas clima semiárido? Não, galera. Então, por exemplo, no Nordeste, nas regiões litorâneas, nós temos o chamado clima tropical litorâneo úmido, do qual é totalmente diferente do clima tropical semiárido. Da mesma forma que no Nordeste, nos pontos mais elevados, de planaltos e maciços residuais, nós temos um clima tropical de altitude, mas são pontos de exceção na vastidão de clima semiárido do Nordeste. Ok? Que nós classificamos, no caso dos climas tropicais de altitude aqui no Nordeste, de microclimas. Mas voltando para o semiárido, esse é o clima de maior extensão, de maior domínio no território nordestino. O clima semiárido, galera, se caracteriza por ter as menores pluviosidades do Brasil. Ou seja, essas pluviosidades elas vão variar nas regiões sertanejas de 600 até 800 milímetros. No entanto, galera, em alguns pontos do sertão nordestino, registra-se em alguns pontos chuvas que não chegam até os 500 milímetros anuais. Em alguns pontos do sertão nordestino, nós temos regiões mais secas do sertão. O sertão é dividido em 4 sub-regiões, né? Aliás, o Nordeste é dividido em 4 sub-regiões, do qual o sertão é a maior dessas sub-regiões, a mais seca, a que possui os menores índices de desenvolvimento humano. E o sertão nordestino, especificamente, alguns pontos específicos marcam menos de 500 milímetros anuais de chuva. Ou seja, de fato, é uma região onde a escassez hídrica é uma grande realidade. E o clima semiárido tem uma segunda característica, além de ser o clima de menor pluviosidade do Brasil. Nós temos chuvas concentradas no Nordeste brasileiro durante os 4 primeiros meses do ano. Os 4 primeiros meses do ano, no caso de janeiro, fevereiro, março, abril, são os meses que mais chovem no Nordeste brasileiro. Aí há a influência de massas de ar, como a massa equatorial atlântica, há também a incidência de ventos alísios, há também uma influência muito forte sobre a zona de convergência intertropical, sobre o fenômeno El Niño. Tudo isso em conjunto são grandes fatores determinantes para o fluxo de chuvas, né, para os níveis pluviométricos aqui no Nordeste. Mas o fato é que nós temos 4 meses de quadra chuvosa, né, de 4 meses de concentração de chuva aqui no Nordeste. Os outros 8 meses anuais, nós temos apenas alguns
períodos, né? Algumas chuvas sazonais distribuídas durante o decorrer do restante do ano, mas que não se concentram em montante como as chuvas dos 4 primeiros meses. Ou seja, nesse momento, onde chove diminuto aqui no Nordeste, essa vegetação xerófila, ela perde as folhas e essa perda de folhas possibilita que essa vegetação sobreviva durante esse período de estiagem. Então, note que o fato dessa vegetação xerófila ser uma vegetação caduca, ela perde as folhas durante as estiagens, é um mecanismo evolutivo da planta. É um mecanismo evolutivo desse tipo de vegetação, muito específico do território brasileiro, inclusive, de porte arbustivo, beleza? Com grande presença de cactáceas, do qual esses galhos dessas vegetações arbustivas são secos, retorcidos e espinhentos, e é nada mais nada menos do que um mecanismo evolutivo, beleza? Já os solos, galera, os solos da vegetação, aliás, do domínio morfoclimático da caatinga, atenção, galera, para o termo, coloca aí slide cheio para o pessoal, são solos cujas as características, vamos lá. A primeira característica é que esse solo, ele é o que, galera? Ele é solo raso. A segunda característica dos solos da caatinga é que são solos salínicos, beleza? Especialmente da região sertaneja, beleza? Região do sertão nordestino. Nós temos outra característica que, além deles serem rasos, serem solos, são solos rasos, solos salínicos, também são solos que nós classificamos como solos pedregosos, beleza? São solos onde, infelizmente, nós não temos um perfil A plenamente desenvolvido. Nós não temos sedimentos mais finos, né, presentes nesse perfil A. Como assim, professor, nesse perfil A? Vamos lá, vou desenhar aqui, você vai lembrar. O solo ele é dividido em perfis, né, galera? Horizonte A, B, C, D. Horizonte A, horizonte B, só um instante, horizonte B, horizonte C, horizonte D. No horizonte A, nós temos a camada mais superficial do solo. Os sedimentos são mais finos. Nós temos a maior presença de matéria orgânica. Nós temos maior quantidade de presenças de diversos tipos de minerais, macro e micronutrientes nesse perfil A de solo. E aí qual é o problema dos solos da caatinga? Esses solos da caatinga, no caso do perfil A aqui, galera, são solos pedregosos. Ou seja, esses solos pedregosos indicam o fato desses solos serem rasos, salínicos e pedregosos, indicam que esses solos são solos jovens, beleza? São solos recentes, que nós classificamos como, só um instante, nós classificamos como neossolos, beleza? Então vamos lá, galera. Solos do domínio da caatinga nordestina são solos rasos, salínicos, pedregosos, solos jovens classificados como neossolos. Então vamos lá, galera. Pela lógica, se são solos rasos, salínicos, pedregosos, você pode perfeitamente discernir que não são solos ideais para cultivos agrícolas, em agricultura de larga escala. Exatamente. Um dos grandes problemas da atividade agrícola aqui no Nordeste é justamente a condição dos nossos solos. Nossos solos, infelizmente, não são ideais para a agricultura de alta demanda. Agricultura que a gente chama de produção industrial, né? A agroprodução. Infelizmente, os nossos solos não são adequados. Eles nem têm profundidade, nem têm o potencial mínimo de matéria orgânica possível para que esse tipo de agricultura seja desenvolvida. E nem tampouco, pessoal, a sedimentologia dos nossos solos ajudam nesse processo de desenvolvimento agrícola. Uma característica interessante do domínio das caatingas é que as propriedades agrícolas, especialmente no sertão nordestino, predominantemente são pequenas propriedades rurais familiares. No entanto, a concentração fundiária é tão violenta no Nordeste brasileiro, especialmente na região do sertão nordestino, que os pequenos núcleos de desenvolvimento de policultura e de uma agricultura que tem um certo potencial de produção interessante, situa-se especialmente nos enclaves úmidos do Nordeste brasileiro, do sertão nordestino. Esses enclaves úmidos são facilmente identificados em margens de rios, margens de rios, margens de alguns córregos, não é isso?
e também, pessoal, em regiões de cimeira, de planaltos que existem aqui no Nordeste, como o Planalto da Ibiapaba, Planalto do Apudi, Planalto do Araripe e não bastante, pessoal, nos chamados pés de serras, não é isso? Em regiões mais elevadas do Nordeste brasileiro, nós temos o cultivo, de policultura. Geralmente se desenvolve nesses tipos de cultivo de pé de serra, de enclaves úmidos, o que a gente chama de fruticultura. Então, infelizmente, devido a essa realidade de concentração fundiária aqui no Nordeste, nós temos, apesar de módulos rurais familiares que predominam na região Nordeste, especialmente no sertão, essa produção rural familiar de policultura, infelizmente ela se concentra especialmente nos enclaves úmidos, aqui no Nordeste brasileiro, beleza? Pessoal, o relevo, vamos lá, os relevos, só um instante, os relevos no Nordeste brasileiro, vamos lá. Galera, quando a caatinga, quando esse domínio morfoclimático é cobrado em provas, em vestibulares, você tem que entender que a caatinga tem como principais relevos as chamadas depressões sertanejas. Depressões sertanejas. Ou seja, galera, significa dizer que no Nordeste tem apenas depressões sertanejas? Claro que não. Estou falando para você que o relevo que predomina no Nordeste são depressões sertanejas, beleza? No entanto, nós temos uma vastidão de relevos que podemos encontrar aqui no Nordeste brasileiro, como por exemplo, nos litorais nós temos formações tabulares, nós temos planícies litorâneas, temos tabuleiros litorâneos, né? Nós temos também no Nordeste brasileiro formações planálticas, como por exemplo, já citado, o Planalto da Ibiapaba, o Planalto da Borborema, o Planalto do Apudi, o Planalto do Araripe, não é isso? Ou seja, nós temos uma diversidade interessante de relevos aqui no Nordeste. Nós temos maciços residuais, né? Nós temos as formações serranas aqui no Nordeste brasileiro. Mas que predomina, galera, e o que é mais cobrado em prova, aqui está, ó. São classificados relevos predominantes no Nordeste, como as chamadas depressões sertanejas. E atenção, se a prova for muito específica, como alguns vestibulares que a gente encontra por aí de segunda fase, né? Aqueles vestibulares mais tradicionais que tem a primeira e a segunda fase, e a prova de segunda fase sempre vai estar específica do seu curso. Então, por exemplo, se o seu curso é geografia, ou a específica tem a prova de geografia como uma das provas, vamos lá. As depressões sertanejas nordestinas também são classificadas como depressões só um instantinho, deixa eu só ajeitar aqui, vamos lá, depressões só um instante, agora vai, depressões interplanáuticas, beleza? Planáuticas, também chamado de depressões intermontanas. Pessoal, como que seria isso? Você tem uma depressão, um planalto em uma borda e um segundo planalto em uma outra borda. E no meio você tem uma depressão. Pessoal, dá para você desenhar? Dá sim, galera. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui uma depressão interplanáutica para você entender um pouco o que seria uma. Vamos lá. Você tem um planalto, formação de planalto. Aí você tem uma depressão. E aí você tem um outro planalto bordeando. Pronto, galera. Então você tem aqui, ó, planalto 1. Beleza? Você tem aqui, galera, ó, planalto 2 e no meio você tem uma imensa depressão. Uma imensa depressão, ou seja, a chamada depressão sertaneja nordestina, também classificada como depressão interplanáutica. Beleza, galera? Então, vamos recapitular bem rápido, vamos aí rebobinar bem rapidinho, vamos lá. Clima semiárido, baixas pluviosidades durante todo o período anual e concentração de chuvas nos 4 primeiros meses do ano. As chuvas sempre vão variar entre 600 a 800 milímetros em regiões mais interioranas, em regiões mais regiões mais interiores do Nordeste brasileiro, e nas regiões litorâneas nós temos clima tropical litorâneo úmido, que sim pode atingir os 1.100 milímetros, 1.000 milímetros sem qualquer tipo de problema, beleza? E os microclimas do Nordeste que nós encontramos são os climas tropicais de altitude,
que a gente encontra em planaltos mais elevados aqui no Nordeste brasileiro e em maciços residuais, onde esses microclimas vão destoar, né? Eles vão ser a exceção em meio a essa extensão de domínio de clima semiárido. Voltando agora, bioma, né? Vegetação, porte arbustivo, galhos secos, retorcidos e espinhentos, vegetação xerófila, caduca porque perde as folhas para sobreviver das estiagens e presença constante de cactáceas, beleza? Os solos são solos extremamente rasos, pedregosos, salínicos, de baixa fertilidade natural, classificados como neossolos, beleza? Portanto, não são ideais para a agricultura industrial, agricultura de larga escala, chamado agronegócio. Beleza, pessoal? E os relevos são as depressões intermontanas, também chamadas de depressão sertaneja. Tranquilo?